A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para nossa edificação e uma compreensão mais avançada da nossa fé, como servimos a Deus e como desenvolvemos a nossa vida cristã dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus. Irmão, como eu estou há mais de 42 anos dentro da congregação, dentro da CCB, então a gente tem muita intimidade, co-irmandade, com o povo de Deus, com o ministério também. Como servimos a Deus e como vemos, irmãos, a forma que a irmandade, que o ministério entendem o que é a palavra de Deus. Então, o nosso tema de hoje é o seguinte: como a CCB entende o que é palavra de Deus. Então, irmão, eu sempre, desde moço, sempre tive apreço, uma paixão muito grande pelas Escrituras Sagradas, né? E pelos dons de Deus. Mas entendemos que é uma junção que forma uma unidade. É igual ao nosso corpo tem que ter o coração, tem que ter o rins, tem que ter o fígado, tem que ter os vasos linfáticos, tem que ter as células, tem que ter a mente, tem que ter o sangue, os nervos, temos que ter os dedos, olhos, boca, mas tudo tão entrelaçado, ligado um ao outro, para termos vida e ter uma vida saudável. Assim, as coisas de Deus, a palavra de Deus, os dons de Deus, mas eu não consigo conceber em minha pessoa que uma pessoa que diz que é pregador, que foi vocacionado para o ministério, e falar que tem o dom de Deus e que não necessita de ler a Escritura para pregar a palavra de Deus. Então, a gente vê muito nos cultos, né, se colocando a palavra de Deus como aquilo que o ancião quer dizer, que o comparador quer dizer, irmãos. Irmão, este livro, temos aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Aqui está os registros de inspiração divina. Aqui foi registrado como palavra de Deus. Agora,
Se eu leio no culto uma palavra e não prego nada, e não exponho, e não mergulho no texto para trazer a palavra para a Irmandade, e eu faço só palavra profética, palavras de promessa, será que aquilo que eu sinto de dizer se iguala, irmão, à palavra de Deus absoluta, que é aqui? Não tem como, irmão. Não tem como, porque isto daqui, irmão, o que é isto daqui? Isso daqui é a Constituição Divina. É a Constituição Divina. É a Constituição Celeste. Aqui está a verdadeira palavra de Deus, incorruptível, é a palavra de Deus aqui. Não tem como eu igualar, eu colocar no mesmo patamar, colocar aquilo que eu sinto no coração, se igualar com o que está aqui. É tanto que em Coríntios, no capítulo 14, do verso 34, 33, diz lá, um prega e o outro julga. Por quê, irmão? Porque se eu estou pregando aqui, mergulhando na Escritura aqui, e estou trazendo aqui a essência do texto, eu estou pregando o quê? A palavra de Deus. Aí não cabe julgamento. Agora, por que tem o julgamento aqui? Para saber se aquilo que está sendo pregado está igualado com a palavra de Deus que está aqui dentro. Aí é que tem o julgamento. Para saber se aquela revelação vem de Deus. Então se faz um julgamento para saber se confere com o padrão da palavra de Deus aqui na Escritura Sagrada. Agora, irmão, quando nós não expomos a palavra de Deus, nós podemos pregar o que nós sentimos ali no culto. Não é a palavra de Deus. Porque fica tudo naquele fervor, daquele fervor, daquele fervor, e depois todo mundo vai embora, terminou em fervor, naquele fervor, e depois não se vê acontecimento no meio do povo. Cumprimento, vê 90 palavras ali que falou no culto, às vezes em alguma necessidade, conferiu ali, irmão. No meu princípio de fé, dentro da congregação, quando se ouvia a palavra pregada pelo servo primitivo, sabe o que acontecia? No outro dia fazia fila de irmãs no corredor, de irmãos no corredor agradecendo no culto anterior, falando que a palavra tinha cumprido na vida deles. Deus tinha feito algo fora do anormal na vida deles. E levantavam ali, né, e agradeciam a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Por quê? Porque tinha ouvido a palavra pregada, a palavra traduzida. Aqui na Escritura tinha tido cumprimento. Agora, a ausência da palavra que está aqui, dentro da CCB, o que é que tem produzido, irmão? Tem produzido enfraquecimento na fé do povo. Tem produzido aquela paixão que o povo tinha pelos cultos
muitos já não tem mais. Produziu afastamento em grande multidão, é tanto que agora eles criaram esse projeto aí de resgate, irmão. Porque viram que foi muita irmandade que foi embora. Entendeu? Foi embora. E agora estão trazendo tudo de novo. Outra coisa também, irmão. Quem é colocado na frente de uma igreja, ele foi colocado para dirigir o rebanho. Dirigir o rebanho. E quem dirige um rebanho tem que estar de olho sobre o rebanho. Então, há muita ansiedade dentro da congregação das pessoas se batizarem. Mas só no batismo, depois, aquelas almas são deixadas para trás. Entendeu? Não tem uma assistência do cooperador, do ancião, ir na casa dos irmãos, saber como é que os irmãos estão, saber como a família está. Então, a ansiedade, a febre dentro da congregação é para batizar. Se não batizar, vai para o inferno. Se não batizar, vai para o inferno. Naquela ansiedade, a pessoa batiza e depois não tem um acompanhamento do cooperador de jovem. Só se vê hora e meia do culto. Depois, cada um vai para sua casa. O cooperador, às vezes, não sabe nem onde o irmão mora, nem aonde a irmandade mora. Entendeu? Fica livre para os lobos atacarem as ovelhas. Levar para aprisco que não tem o evangelho genuíno. Uns vai para Testemunho de Jeová, outros vai para Adventista, outros tipos de igrejas que não são igrejas cristãs. Então, irmão, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo falou a respeito da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Olha aqui como a gente diz. Estas coisas, irmão, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendai isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de nem se soberbeça a favor de um contra o outro. Não ultrapassei. Em outras versões fala assim, não ia além daquilo que está escrito. No sábado e no domingo, que em Goiânia, fizemos várias visitas e Deus fez uma obra muito grande. E Deus me deu ali, naquela visita, uma exposição da palavra. Um assunto que Deus abriu sobre a fé. Só 11 de Hebreus, do verso 1, que a fé é o firme fundamento, prova das coisas que se esperam e a prova daquilo que aguardamos. Só nesse sentido. E aí o Senhor entrou nessa esfera dessa pregação da fé e mostrando como foi escrito a epístola aos Hebreus. E o Senhor falou sobre a fé que defendia Paulo, que era uma fé judicial,
e a fé que Tiago defendia, que era uma fé orgânica. Irmão, Deus entrou nessa esfera dessa pregação sobre os aspectos da fé. Não dá para explicar aqui os detalhes que foi. Naquela pregação foi com tanta excelência, tão gloriosa, que o Espírito Santo caiu no meio do povo. E Deus estava pregando para o aspecto da salvação para uma jovem que estava de bermuda e era neta do irmão na casa. E aí o Senhor entrou na exposição e da revelação nos caminhos que ela tinha tomado. E aquela moça caiu do choro com um pouco mais, irmão. Deus tomou o irmão na linguagem, o pai, e ele pulou na minha frente assim. Foi até cortada a pregação. Ele, maravilhado da obra que Deus tinha feito com a neta dele, naquele ajuntamento. Foi uma coisa de grande impacto, irmão. E aí, naquele dia, Deus fez a obra com as duas netas e o neto, servo de Deus, mas só na exposição da palavra, só na exposição, na revelação daquela palavra, sem pôr a mão na cabeça de ninguém, não, só na pregação. Virou ali uma busca de dons ali, no meio da irmandade, mas só a palavra pura e genuína sendo pregada. Então, irmão, Salmos, capítulo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus ela é como uma espada aguda de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos do coração. Ante todas as coisas estão nua aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, irmão, quando é pregado a palavra de Deus, aqui, quando é pregado, o que acontece? Acontece um grande impacto na vida da igreja. Um grande impacto. Entra a esfera celeste, entra em ação e há, irmão, uma operação no coração da igreja, no coração do povo, quando a palavra é pregada. Agora tem uma diferença. Existe pregação e existe pregação da palavra. Pregação é quando eu exponho o que está dentro de mim. Agora, pregação da palavra é quando eu exponho o texto aqui, com fidelidade. Aí eu estou pregando o quê? A palavra viva de Deus. Aí eu estou pregando o que saiu da boca de Deus. Aí tem operação. Agora, o que nós vemos em muitos cultos, irmão, pregador, não tem nenhum compromisso e nenhuma responsabilidade com a palavra de Deus. Diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como não tem que nada se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, aqui, irmão, a palavra da verdade. Então, irmão, todo pregador que foi vocacionado por Deus, se ele foi vocacionado por Deus, ele é uma pessoa que tem habilidade, aqui,
com a palavra da verdade. Então, a palavra de Deus, na visão de Cristo e na visão apostólica, é as Escrituras sagradas. Quando pregamos e trazemos a interpretação dela, estamos pregando a palavra de Deus com verdade e com fidelidade. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.